Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livrinho aqui chamado Memórias de Adriano, da Margarite Yourcenar. Ele é um livro um tanto quanto pequeno, né? Tem 230 páginas, mais umas 40 aí de comentários sobre a escrita do livro, que já de antemão vos digo que vale muito a pena você ler depois que você termina o livro, termina a história, ler os comentários sobre como se deu o processo de escrita do livro, o que a autora pensou, quais foram as divagações, etc. Bom, né? Bom, tirando isso, ele é um livro, como que eu posso dizer? Ele é um livro muito contemplativo, na verdade. Contemplativo barra reflexivo. Eu vou iniciar esse vídeo, felizmente esse vídeo não vai precisar tanto a história, porque vocês já sabem a história, né? O imperador que viveu e morreu, ponto. Né? Teve um amor que morreu e ponto. Esse é basicamente o panorama geral, então eu vou trazer um pouco de como esse livro foi escrito, do porquê dele já ser um clássico, ser um livro magnífico, ser um livro extremamente, mas extremamente profundo, tá? E talvez ser uma das melhores autobiografias ficcionais, obviamente, já escritas sobre um imperador romano, né? E existem várias, né? Mas eu vou começar falando um pouquinho da autora, depois a gente fala um pouco do contexto de tudo isso, e depois eu trago a história e finalmente algumas citações, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a Margarite, ela é de origem belga, mas ela pertencia à aristocracia francesa. Então, de certa forma, ela tinha uma vida muito boa, né? O pai, ele era homossexual ou bissexual, alguma coisa assim. Perdeu a mãe no parto, então a vida dela, o início da vida dela pode ter sido um tanto conturbado em relação a questões afetivas, que, novamente, essas questões irão aparecer no livro. E talvez esse seja a grande motivação, o grande enredo, a grande profundidade seja justamente na relação do amor, por incrível que pareça, né? Mas, voltando, né? O pai dela, até onde eu consegui me informar, ele era um jogador, ele perdia dinheiro, ganhava dinheiro, mas conseguiu ganhar certo dinheiro a ponto de que ela pôde se comportar como uma eremita, né? Ela passeou pela Europa inteira, aprendeu diversas línguas, passou um bom tempo em Atenas, né? E outra curiosidade que também foi, ao meu ver, foi fundamental e, bom, primeiro que a gente me ensinou que ela perdeu a mãe muito cedo, então ela nem chegou a conhecer a mãe, e o pai a gente não sabe muito bem ao certo qual era a relação entre eles. Contudo, ele a ensinou grego e latim antes dos 10 anos. Então, se você tem uma criança que sabe grego e latim antes dos 10, é muito provável que ela irá atrás de referências clássicas. Se foi isso que aconteceu, ela viveu entre os livros. O tempo que ela passou em Atenas, né? O tempo que ela passou na Grécia, como um todo, deve ter sido um tempo de aprendizado muito gigantesco. Vale também fazer um ponto aqui que ela também era homossexual. Não sei se exatamente igual o pai dela ou coisa parecida, mas ela teve uma parceira que viveu com ela até o final da vida, né? E após, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela saiu da Europa, foi morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela concebeu esse livrinho aqui, né? Essa obra que ela considera, na verdade é considerada como a obra-prima da Margarite, né? Outra curiosidade também é que ela começou a escrever esse livro já com 20 anos de idade, 18 a 20 anos.
Mas ela apagava os relatos, queimava, às vezes não achava que era digna de estar escrevendo, né, a memória de um imperador. Às vezes o tom da narrativa não agradava muito, ela ia lá, queimava os manuscritos, deixava alguns outros guardados, mas de forma geral esse livro levou décadas para ser escrito, né? E por fim, quando ela resolveu, né, retomar esse projeto, e ela retoma esse projeto porque ela começava a vasculhar, né, as cartas que veio do pós-guerra, né, uma mala cheia de cartas, escritos, enfim, objetos pessoais, e ela encontra um fragmento ali escrito "Meu caro Marco". E ela fica pensando, poxa, quem que era esse tal de Marco, né? E era justamente Marco Aurélio. E daí que ela começa em uma tentativa de retomada de projeto e, com toda certeza, com extremo sucesso, né? Mas o que acontecia? Esse livro ele foi escrito da seguinte maneira, mas de uma maneira muito peculiar até onde eu pude saber. Por se tratar de um livro curto, a gente pensa, é um livro fácil, não é um livro profundo. Pelo contrário, durante a madrugada, ela escrevia, sei lá, 20, 30 páginas, e pela manhã ela condensava essas páginas, essas 20 páginas, em duas. Então, toda a narrativa, por mais agradável que seja, ela é cheia de nuances, cheia de metáforas, cheia de um pensamento tão profundo, tão complexo e tão bem aglutinado que a leitura é tão intensa que você se vê no personagem, você se vê em primeira pessoa, no final do livro você pensa que você conhece Adriano de fato, né? Então é isso que eu queria ressaltar sobre a autora em geral. E realmente, se você não leu o livro ainda, esse livro, com toda certeza você deverá ler, é uma leitura muito, mas muito apaixonante mesmo, muito profunda. Mas agora vamos falar um pouco da história do livro. Então, consequentemente, vai ter, né, trechos ali que eu vou ter que contar, mas nada muito que prejudique tudo isso, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente estava num período ali 200 anos depois de Cristo, tá? Então a gente teve 5 grandes imperadores nessa época. Então a gente teve o Nerva, imperador Nerva, depois veio o Trajano, o antecessor do Adriano. O Adriano, nada burro, né? Conseguiu nomear 2 futuros imperadores, tá? O Antonino e o Marco Aurélio. Por quê? Porque como que funcionava a história? Você poderia nomear seu próprio filho, mas se você visse que teu filho biológico ali não tinha o trejeito para ser imperador, você podia adotar alguém e esse alguém seria o imperador futuro. Então, o sucessor do Adriano, ele foi sucessor com uma condição, que o próximo sucessor fosse Marco Aurélio. Marco Aurélio, como todos sabem, foi sucedido por Cômodos e deu o desastre que deu. Mas, tirando isso, a história começa justamente com a ascensão ao poder de Marco Aurélio devido à morte de Trajano. E ali pelo menos dar-se a entender que teve uma boa ajuda da Plotina, a mulher do Trajano. Ela teve seu papel fundamental, né, durante essa transição. E foi uma transição muito, digamos assim, pacífica. O Trajano, ele se preocupou em expandir o Império Romano. Fez uma expansão brutal,
uma expansão através de armas mesmo. Porém, o Marco Aurélio, ele meio que pensou, poxa, já tá grande esse negócio, né? Vamos tratar dos assuntos internos. Então, ele apoiou poesia, apoiou a literatura, apoiou as artes em geral, fez leis beneficiando os escravos na época, mulheres, estrangeiros, se preocupou ali em reorganizar a fronteira. Claro, teve uma outra expedição militar, principalmente a de Jerusalém, que tentou trazer o helenismo para Jerusalém, né? Tanto é que após isso a Judéia ficou conhecida como Palestina, né? E deu no que deu até hoje, enfim. Mas isso é outros 500 que eu já comento por quê. Mas assim, relativamente, se a gente pode falar em termos relativos, na história humana, na história do Ocidente, esse foi um período da famosa paz romana. Não tinha guerra. Tudo estava indo bem, as pessoas podiam se preocupar, podiam viver. E no início do livro, o Adriano, que na verdade é uma correspondência entre Adriano para Marco Aurélio, né? Que tem medo, ele está no final da vida, ele tem medo que ele não consiga verbalizar tudo, então ele decide escrever. Ele se encontra no começo do livro feliz, todo cheio de vida, toda energia fluindo, querendo viver mais, querendo produzir. Ele teve também, ele mal conheceu seus pais, teve uma história meio que parecida com a Margarite, mas de forma geral ele estava muito bem no começo do livro, muito feliz mesmo. E isso, né, proporcionou ali um tempo onde as preocupações eram realmente preocupações legítimas perante o Estado romano, perante um grande Estado romano. E assim vai a história ali, ele contando que ele viajava pelo mundo, visitava cada, entre aspas, colônia romana, visitou o Egito, até que, né, em um belo dia, e talvez esse seja a grande questão do livro, ele conhece um rapaz, ele tinha uma esposa a contragosto, mas ele gostava tanto de mulher quanto homem, né? E ele conhece um rapaz chamado Antino, que ele se refere ao Antino como Belo Galgo, se eu não me engano, né? E o Antino é um rapaz de 19 anos que ele descreve como uma beleza exuberante e tudo mais. E o romance que eles têm dura 4 anos, tá? Durou 4 anos. E olha só, lembrem que eu falei que o Adriano, ele não teve um pai, ele teve um pai, mas logo ele foi adotado devido à sucessão para ser imperador. A mãe, após a morte de seu pai, a mãe permaneceu num luto e morreu um tempo depois. Então, ele foi criado pelos livros, tá? Isso é algo muito importante, porque talvez a gente consegue aprender muita coisa pelos livros, mas talvez a gente não consiga aprender a amar pelos livros. Ou melhor, aprender também a ser amado. E talvez esse seja o tema, ao meu ver, principal do livro, amar e ser amado. Porque a gente está perante um Deus, metaforicamente um Deus, né, um imperador, que se encontra apaixonadíssimo por um jovem que se encontra apaixonadíssimo por um jovem chamado Antino e é correspondido, mas ele não sabe amar e ele também não se deixa ser amado como imperador, né? E essa questão de não saber amar, não saber ser amado,
isso começa a causar certos conflitos, ele começa a maltratar esse jovem, começa a ignorá-lo, começa a tratá-lo com uma, digamos assim, uma brutalidade maior, né? Até que um dia há controvérsias em relação a isso. O Antino, ele vai lá e comete suicídio. Mas o suicídio, nesse caso, ele tem um aspecto mais especial, porque se trata mais de um sacrifício em prol do Adriano do que propriamente um suicídio comum, né? E Adriano, a partir desse momento, ele fica arrasadíssimo. Ele até constrói uma cidade no Egito, onde aconteceu tudo isso, né? Em homenagem a seu amado. Constrói várias estátuas até o fim de sua vida e, com toda certeza, continuou a amá-lo até o seu último dia. E olha só, a gente está falando de um imperador que tinha tudo, que era feliz, que o mundo à sua volta estava feliz, que toda Roma estava feliz. Estava tudo literalmente no período que a gente chama de Pax Romana. E nesse período, justamente nesse período, um único evento, único glimpse ali, um momento, estragou tudo para a pessoa mais importante desse império. E o luto que é tratado aqui é impecável. O luto que é descrito de uma forma tão fantástica que você se vê enlutado por causa da morte do seu amado, né? E justamente é isso, essa dificuldade entre amar e ser amado, aprender a amar e aprender a se deixar ser amado, é talvez o tema principal, né? Porque a culpa que o Adriano carregou pelo resto da sua vida não tem preço que se pague. Curiosamente, o Adriano, ele era, digamos assim, ele era uma pessoa muito liberal, né? E todo mundo que quisesse cometer suicídio, ele falava, tudo bem, é a vida da pessoa, ela pode cometer. Porém, após a morte do seu Antino, ele pensa em suicídio. Uma coisa que nunca havia passado por sua cabeça antes. Só que, olha só, ao mesmo tempo que ele pensa sobre suicídio, ele teve um dever de responsabilidade perante o império muito grande, né? Então, ao invés de ele ir lá e cometer o suicídio, ele faz o seguinte: ele pega a sua adaga, enrola ela várias vezes, tá? Para que, se no caso dele realmente decidir cometer suicídio e pegar sua adaga, a demora para desenfaixá-la, nessa demora, talvez ele tivesse um tempo melhor para pensar e desistisse da ideia do suicídio em si. Então a gente percebe essa questão entre vida, morte, paixão, dor, sofrimento, alegria, tudo isso já ali no meio do livro, meio para o final, né? E como você já esperava, né? O Adriano, ele vem a falecer um dia. Só que antes dele falecer, ele pede para um serviçal dele ali matá-lo, porque ele não porque ele não quisesse mais viver, porque depois de um tempo ele acaba temendo a morte, por assim dizer. Ele acaba recuperando parcialmente um gosto pela vida, mas ele não queria passar pelo sofrimento da morte. Então ele queria uma morte rápida. Ele sabia que ia morrer. Ele estava definhando, tá? E o empregado, ele saiu, né? Ele considerava Adriano como um deus, ele saiu correndo e foi chamar o médico. E o médico vai lá, conversa com o Adriano, fala tal, e fala o seguinte: não, tudo bem, eu vou lá preparar um chazinho, você vai tomar e será isso.
sua morte vai ser tranquila, perfeito, tudo bem até aí? Beleza. Só que ao invés disso, devido à ética médica, o médico vai lá e se mata, ao invés de matar o Adriano. E Adriano passa os seus últimos dias ali, tentando fazer seu melhor, tentando conversar ali com o seu predecessor, né? E essa é a história do Adriano. E a história é tão bem contada que a gente fica pensando, será que isso é ficcional ou não? Bom, obviamente é. Será que Adriano era exatamente assim? Bom, não sei. Acredito que não. Mas a gente realmente tem a sensação que era. E essa é a proeza, essa é a grande sacada que a autora teve. Essa transparência, essa profundidade no relato, essa emotividade que ela nos passa, é uma emotividade tão brutal que no final do livro a gente conhece mais Adriano do que a nós mesmos. E para encerrar, eu gostaria de alertar, né, fazer mais um alerta sobre aqui, ó. No final do livro tem, deixa eu aproximar aqui, cadernos de nota, porque depois que você ler este caderno de notas, você irá ver o livro com outros olhos, com certeza. Algumas coisas mudarão de perspectiva. E para encerrar, eu gostaria de ler aqui para vocês uma pequena frase aqui, né, do caderno de notas. Encontrei de novo no volume de correspondência de Flaubert, muito lido e sublinhado por mim por volta de 1927, esta frase inesquecível: os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo ainda, houve, de Cícero a Marco Aurélio, um momento único em que só existiu o homem. Grande parte da minha vida ia passar-se tentando definir, depois de escrever, esse homem sozinho e, no entanto, ligado a tudo. E sim, para a autora e para muitos outros autores, esse foi o momento onde o centro do Ocidente, o centro do mundo foi o homem, porque os deuses antigos já estavam em extinção, Cristo ainda não estava na sua ascensão brutal, então era um tempo de foco na humanidade. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.